ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Bem, pessoal, hoje eu quero dividir com vocês um assunto que tem assim incomodado meus neurônios. E vou dizer para vocês que isso já faz algum tempo. E, sinceramente, eu espero que vocês entendam o meu ponto de vista, o que eu vou dizer. E, honestamente, me desculpem, mas eu espero que, no final das contas, vocês até me deem razão. Não porque eu seja o dono da verdade, mas porque, olha, biblicamente eu não encontro uma outra explicação para aquela além da que eu vou dar, a não ser que eu não esteja vendo alguma coisa e vocês estejam, e nesse caso vocês fiquem à vontade para fazer os seus comentários. Bem, vamos lá. Quero ler com vocês 1 Coríntios 13, verso 11, para a gente começar. Diz assim o apóstolo Paulo: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. E então, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Bem, imagine o que pensariam as pessoas que me vissem agindo, pensando e vivendo como um menino. Será que ele tem algum problema neurológico? Acho que as pessoas iriam pensar: puxa, ele é tão estranho, tão esquisito. Então, olha, eu dou graças a Deus pelos anos da maturidade, porque agora, das coisas de menino, vou dizer para vocês, eu tenho apenas boas recordações. Bem, essas palavras são fortes. Por meio delas, fica bem claro que tanto eu como você evoluímos na nossa maneira de pensar, no nosso entendimento da vida como um todo, e aí incluindo a compreensão das coisas espirituais contidas na Bíblia, na Palavra de Deus. Portanto, à medida que os anos da nossa vida vão aumentando, a nossa percepção desses ensinos vão sofrendo alterações naturais que são consequência da nossa maturidade. Você, sem dúvida, já percebeu que determinados textos bíblicos parecem ganhar uma nova dimensão em nossa vida de tempos em tempos, e muitas vezes eu e você pensamos: poxa, como é que eu não tinha lido isso antes? Na verdade, já tínhamos lido sim, mas talvez não estivéssemos preparados para depreender e assimilar o que Deus estava querendo nos transmitir naquele momento. Agora, aquele texto parece assim explodir diante dos nossos olhos, e então temos uma nova dimensão daquele texto, porque simplesmente as palavras do Senhor se renovam a cada manhã. Bem, mas vamos voltar um pouco na história. Quando eu era menino, aprendi na escola primária, quando eu fazia o primário, e olha, já faz bastante tempo, que os portugueses descobridores do Brasil, os padres e jesuítas, eles catequizaram os índios, ou seja, eles ensinavam que eles deveriam ser, os índios, deveriam ser católicos. E eu digo para vocês sinceramente que eu não gostava muito nada dessa parte da história. Então eu quero confessar uma coisa para vocês. Eu me via como aqueles padres jesuítas há alguns anos atrás, só que agora catequizando católicos ou pessoas de qualquer outra religião a se tornarem crentes como eu, e mais ainda, seguidores da minha igreja, porque afinal de contas, a minha igreja, era verdadeira.
É por conta disso que eu tenho me sentido incomodado, como eu disse no início, com o fato de fazer trabalho missionário ensinando as doutrinas da minha religião a pessoas de outras religiões, de outras denominações. E mais, aprendi que quando uma pessoa se batizava na minha igreja, eu ganhava uma coroa, uma estrelinha na minha coroa lá no céu. E eu quero fazer uma proposta para você. Se você souber onde é que está escrito isso na Bíblia, olha, escreva aí. Entre lá nos comentários e me diga, porque eu sinceramente não sei. Certa vez eu dei estudos bíblicos, ou seja, doutrinei uma pessoa para ser batizada na minha igreja. Mas, para minha surpresa, ela se batizou em outra denominação e depois alguém da minha igreja me disse o seguinte: puxa, que pena, ele teve a oportunidade de ouvir a verdade, mas não quis. Como esse comentário me persegue até hoje. Então apenas as pessoas da minha religião é que se salvarão? Nesse caso, a placa da igreja então importa. Para que vocês possam entender o que eu estou querendo dizer, durante décadas eu dei estudos bíblicos. E qual era o objetivo desses estudos bíblicos? Eu pregava o evangelho puro e simples ou catequizava as pessoas que se batizariam então na minha igreja. Você pode achar que eu estava com problema existencial ou problema espiritual, como você queira imaginar, mas havia uma coisa que sempre me chamou a atenção e eu vou explicar isso para vocês desde o começo. Olha, eu sempre fui um admirador do grande pregador e reconhecido assim em todo mundo, agora já falecido, faleceu nesse primeiro semestre de 2018, Billy Graham. Quem não ouviu falar de Billy Graham? Não apenas para mim, mas o mundo todo o considera até hoje como o maior pregador do século XX. No entanto, havia uma coisa que muitas pessoas da minha igreja sempre diziam: a pregação de Billy Graham, ela não é muito boa, ela é incompleta, porque ele não apela às pessoas para seguirem a sua religião, para seguirem a sua igreja, nem mesmo a sua igreja. Portanto, sua pregação não tinha tanto valor assim, diziam então muitos dos meus irmãos. Billy Graham não doutrinava as pessoas de acordo com a sua religião. Será que isso desmereceu o grande trabalho evangelístico de Billy Graham no decorrer de todo o século XX e um pedacinho do século XXI? Você tem ideia do que será que Deus pensa disso? Então comecei a me fazer algumas perguntinhas. Qual foi o objetivo de Jesus naquela que é chamada por muitos de a grande comissão? Vamos ler Mateus 28, 20, apenas a primeira parte. Diz o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. A verdade é que Jesus não fundou nenhuma religião, mas depois do século IV, o cristianismo cresceu assim exponencialmente. E hoje, nesse século XXI, o cristianismo conta com milhares de denominações cristãs e todas alegam pregar o evangelho. Todas alegam dizer que possuem a verdade. E olha, a pergunta de $1 milhão e que não me quer calar é a seguinte: hoje, prego o evangelho ou faço proselitismo? Recentemente, eu ouvi de um grande rabino a seguinte afirmação: pregue o evangelho, se necessário, fale. Vou repetir: pregue o evangelho, se necessário, fale. Hoje, depreendo que muito mais importante do que falar é viver o evangelho simples e puro
que nos foi passado pelos profetas, por Jesus, pelos apóstolos e especialmente o apóstolo Paulo, para não incorrermos naquilo que Jesus falou sobre alguns escribas e fariseus e que a gente encontra lá em Mateus no capítulo 23, versos 1 a 3. E diz o seguinte, eu leio para vocês. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai tudo quanto ele vos disserem. Olha, poderia terminar aqui, né? Mas ele continua. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. A conclusão simples e óbvia é a seguinte: é fácil pregar o evangelho. O difícil é vivê-lo. Tivessem aquele grupo de fariseus vivido o que ensinavam e não teriam ouvido as duras repreensões que Jesus fez a tantos fariseus. Por isso, um grande grupo deles foi chamado de hipócritas, porque não viviam o que pregavam. Eram, portanto, falsos. E eu fico pensando, qual foi a mensagem que Moisés pregou? Qual foi a mensagem que Abraão pregou? No entanto, a vida deles fala muito mais alto do que qualquer sermão. E aí você vai dizer, bem, mas Jesus e todos os seus discípulos e apóstolos pregaram e pregaram muito. Vejam, por exemplo, o apóstolo Paulo, que inclusive disse o que nós encontramos lá em 1 Coríntios 9,16, e de novo eu leio para vocês. Porque se anuncio o evangelho, não tenho em que me gloriar, pois me importa essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. E aí eu quero fazer uma perguntinha bem básica. Ele pregava o evangelho ou fazia proselitismo? Em outras palavras, para ficar assim bem claro, ele tentava convencer as pessoas a se converterem ao judaísmo? Ninguém teria tantos motivos para converter as pessoas à sua religião, o judaísmo. E vejam a sua firme convicção judaica em Romanos 11, verso 1 e verso 2. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele então teria todas as razões para pregar o judaísmo. Não seria natural que ele convertesse as pessoas então ao judaísmo, que na verdade era a essência da sua alma, da sua vida? Não, ele pregava o evangelho. Ele não ensinava a religião judaica. Hoje eu confesso a vocês que é necessário uma dose assim gigantesca de humildade, de sabedoria e de compreensão mesmo, para, aceitando o ide que Jesus falou, não sairmos ensinando as pessoas a se tornarem apenas membros da nossa religião. As duras repreensões de Jesus a um certo grupo de doutores da lei, de fariseus, ainda ressoa aqui, olha, nos meus ouvidos. Mateus 23:15. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque viajais por mares e terras para fazer algum prosélito. No entanto, uma vez convertido, essa pessoa, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. É importante conhecermos a origem dos fariseus, para entendermos o seu comportamento em relação aos seus irmãos judeus, especialmente no decorrer de todo o período do primeiro templo e no tempo de Jesus. Os primeiros missionários e proselitistas da história, sabe quem foram? Foram os fariseus. Eles andavam por todo Israel pregando ao seu próprio povo sobre a necessidade que todos tinham de se voltar à Torá e aceitar o chamado dos profetas. Portanto, dá para entender
a severa repreensão de Jesus a eles, porque apesar de andarem pregando sobre a necessidade de se voltar à prática da justiça e da obediência à palavra de Deus, viviam de maneira que não eram dignos de serem seguidos. Por isso mesmo as palavras de Jesus: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Eu acabara de pregar em uma congregação. Eu estava à porta, cumprimentando os irmãos, quando um senhor já de meia idade, fazendo um sinal com a mão, pediu-me que eu fosse até ele à parte, depois que eu tivesse cumprimentado todos os irmãos. Cumprimentei-o e antes de dizer alguma coisa para ele, percebi que seus olhos estavam cheios d'água e que algumas lágrimas começavam a escorrer pela sua face. Então fui tocado por aquela cena, coloquei minhas mãos sobre os seus ombros e, visivelmente emocionados, nós dois, cabisbaixos, ficamos ali sem dizer uma palavra sequer, um para o outro, durante alguns instantes, e finalmente eu disse: meu irmão, posso fazer alguma coisa por você? O que é que está acontecendo? Ele continuou em silêncio por alguns momentos, até que esse silêncio foi assim quebrado por uma resposta que me chocou, que me impressionou. E ele disse, me chamando de pastor, coisa que eu não sou: não sei, pastor, mas creio que não. E o silêncio voltou por mais alguns instantes, quando ele então complementou e me chamou novamente de pastor. Eu já levei mais de 40 pessoas a aceitarem a Jesus como Salvador. E, no entanto, nenhuma das pessoas que mais amo, minha mulher e meus 4 filhos, estão na igreja. Parece que eu trabalhei por todo mundo, menos para minha família. Nunca eu tinha ouvido uma dura confissão. Digo para vocês que eu fiquei em silêncio por alguns instantes, enquanto observava aquele irmão chorando ali de cabeça baixa, sem ter palavras para dizer para ele naquele momento. Eu elevei a Deus uma prece em voz audível e abracei aquele irmão. Foi um longo abraço. Finalmente ele se recompôs e eu dei uma carona para ele ir de volta para sua casa. Que dura lição eu estava sendo obrigado a aprender naquele momento. E eu quero parafrasear as palavras de Jesus em Marcos 8, verso 36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. Pessoal, eu quero concluir com as palavras iniciais que eu citei de um grande rabino que me disse certa vez o seguinte: pregar o evangelho? Ele disse o seguinte: pregue o evangelho, se necessário, fale. Eu quero convidar você, primeiramente, a compartilhar este vídeo, se você gostou e se você acha que mais pessoas poderiam se interessar por ele. Então, compartilhe aí este vídeo e também se inscreva em nosso canal youtube.com/Israel e a Igreja. Um forte abraço para você.